Oi, pessoal. Aqui é o Vicente Guimarães. Bem-vindos à aula 2 da nossa série de aulas de análise de balanços e demonstrativos financeiros para investimento em ações. Esse é o vídeo 2, onde eu vou falar sobre o balanço patrimonial. Está preparado? Então, vamos lá. Bom, antes de falar de balanço patrimonial, vamos falar de patrimônio. O que é o conceito de patrimônio? Geralmente as pessoas, né, têm um conceito de patrimônio muito ligado ao bem, ou seja, aos ativos, aos bens que elas possuem. Tá aí, né? A menininha, para ela, o maior ativo dela é o ursinho de pelúcia. Para o cara é o carro, para a mulher é a casa. Então, assim vai, né? Então, o conceito de patrimônio está muito ligado na cabeça das pessoas às posses materiais que elas têm. Então tá aí, o cara é o carro, é a casa, é o terreno que ele possui, é o dinheiro, né, os investimentos que ele tem no banco. Isso ele considera como patrimônio. Então, se você pedir geralmente para uma pessoa fazer uma lista do patrimônio, ela vai colocar lá o dinheiro do banco, os investimentos, o valor da casa que ela possui, o valor do carro, o terreno, né, um terreno ou imóvel, o título do clube de praia, assim sucessivamente, né, um barco. Então, cada pessoa vai ter uma lista de patrimônio diferente. Só que o patrimônio, tem um conceito de patrimônio, é o seguinte: o patrimônio inclui os bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou de uma organização. Então, o conceito de bens ele é expandido para também direitos e obrigações. Isso é o patrimônio de uma pessoa ou de uma empresa ou de uma organização. Tá? Então, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, por exemplo, naquela lista que a gente viu anteriormente, do patrimônio, se a gente for olhar por essa ótica patrimonial, né, do conceito patrimonial de bens, direitos e obrigações, aquela lista seria uma lista de bens e direitos. Né? Então, eu teria que listar agora as obrigações. Por exemplo, o dinheiro no banco, o investimento, ele é uma obrigação com ele mesmo. Né? A fonte daquele recurso foi ele mesmo. Então, ele não gerou nenhum tipo de obrigação com terceiros, tá? É isso que eu quero dizer. A casa, aí sim, ele teve um financiamento de longo prazo, de 20 anos, então ele tem uma obrigação com a empresa lá que fez aquele crédito imobiliário para ele. O carro, a mesma coisa, já é um financiamento de médio prazo, 2 anos de financiamento. O terreno, ele tem um empréstimo que ele conseguiu lá com o sogro dele, ou com o familiar. Então, também é uma obrigação que ele tem que cumprir, não é verdade? E o título de praia foi uma herança, então não gera uma obrigação com terceiros. É como se fosse o dinheiro dele, o dinheiro próprio, né? Só que as obrigações, às vezes, geram outras obrigações. Por exemplo, ou direitos, né? Por exemplo, investimento de R$ 25.000 gera para ele um direito de juros de R$ 200 por mês. Olha que bacana. Já a casa não gera obrigação, porque ele mora na casa, né? Quer dizer, não gera nenhum direito para ele, ele não aluga a casa. Então, na verdade, ele gera uma obrigação de pagar IPTU, de pagar um condomínio, né? Então gera outros custos ligados a aquela casa. O carro também, você tem outras obrigações, com seguro, manutenção. O terreno tem a manutenção do terreno. Vamos pensar que o terreno está em um lugar isolado, ele tem que manter o terreno cercado, tem que manter lá capinado, né, sem sujeira, sem lixo. Então tem todo um custo de manutenção. E a herança lá do clube, ele tem que pagar a taxa de mensalidade do clube. Então, se você já leu aquele livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, tem essa questão, né? Tem ativos que, na verdade, são passivos. Na visão, lá no livro, alguns ativos são considerados passivos, porque eles geram custo para quem tem, né? Só que aqui, na nossa aula, a gente vai ter a visão contábil de ativo e passivo, tá? Mas você pode ter a ideia aí, né? Porque a casa aí seria um ativo desse cidadão, só que ele está gerando para ele várias obrigações, como financiamento, como IPTU, como condomínio, estão em vermelho as obrigações. Então, esse conceito estando claro, o conceito de bens, direitos e obrigações, a gente pode avançar, né, para o balanço patrimonial nas empresas, tá bom? Então, o balanço patrimonial da empresa tem a mesma ideia, né, de bens e direitos de um lado e obrigações do outro, igual foi com aquele carinha lá que a gente viu anteriormente. Quais são os bens e direitos que a empresa tem? Tem um dinheiro que ela tem no banco, caixa dela, né, que ela mantém no banco.
mantém também na tesouraria os investimentos que ela possui, né, ligado à produção. Tem a fábrica, os imóveis que ela tem, as máquinas, a frota de caminhões, de carros. Aí está a parte do ativo intangível, que são ligados às patentes, às licenças, né, às marcas. Aí de repente a marca dessa empresa é um tigre, né? Então a marca que ela possui, a imagem que ela possui é um ativo intangível. E as obrigações, primeiro com as pessoazinhas todas aí que são os acionistas daquela empresa. Então, lógico, a empresa tem que fechar contas com os seus acionistas. Também com as dívidas que ela possui, né, no banco, financiamentos, é, pagamentos de impostos, pagamentos a fornecedores, tudo isso são obrigações que a empresa tem. Então, se a gente pegar isso aqui tudo, a gente vai ver o quê? Que esse azul, esse quadro azul, é o ativo da empresa, né? São seus bens e direitos. O vermelhinho são as obrigações, né? Que é o passivo. E o amarelinho são as obrigações com o acionista, que é o patrimônio líquido. Então, você tem aí formado, né, a estrutura básica do balanço patrimonial, tá bom? Aí, ativo, passivo, patrimônio líquido, tá bom? Então, o ativo vai ser sempre igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, vamos lá. Com definição, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil obrigatória para sociedades anônimas, ou seja, pode ser de capital aberto ou até de capital fechado. Toda sociedade anônima tem que divulgar o seu balanço. O objetivo é evidenciar monetariamente a situação patrimonial da empresa em um determinado momento. Monetariamente, porque tem que ser expresso sempre em dinheiro nacional, tem que ser em reais. A situação patrimonial, por quê? É naquele exato momento. Então, não é uma demonstração dinâmica, é uma demonstração estática. O balanço patrimonial não representa o patrimônio acumulado nem a variação do patrimônio, tá? Por exemplo, o fluxo de caixa, ele mostra a variação do caixa. Então, aqui no balanço patrimonial, não. O balanço patrimonial ele mostra a situação naquele dia determinado. Então, no dia da publicação do patrimônio, o estado, é a situação patrimonial da empresa. É como se fosse uma fotografia do patrimônio. A gente vai ver isso mais para frente. Tem um conceito de igualdade, tá? Ou seja, o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. Então, o lado do ativo é sempre igual ao lado do passivo. Pessoal, agora vamos ver a classificação das contas do balanço patrimonial. Tá bom? Isso é muito importante para depois ajudar no processo de análise do balanço, dos dados do balanço. Então, vamos lá. A primeira classificação é pela visão patrimonial, aquele gráfico que a gente viu anteriormente, né, que são os bens, direitos e obrigações que o agente tem ou que a empresa tem. Então, nessa visão, o balanço patrimonial ficaria dividido em ativo, onde ficariam os bens e direitos, e o passivo, onde estão as obrigações com terceiros e as obrigações com os acionistas. Então, fica dentro desse contexto aí do gráfico do patrimônio. Tá? A outra visão é uso e origem dos recursos. Essa visão eu gosto muito porque ela dá é bem fácil de entender essa visão. Tá? É a forma que eu considero mais fácil de entender. No ativo, você tem o uso dos recursos, como os recursos estão sendo utilizados. E o passivo é a origem dos recursos, tá bom? Então, aqui o uso, aqui os recursos de terceiros e aqui os recursos próprios. Tá? Imagina que você tem lá uma fábrica no ativo e essa fábrica é a forma de usar o recurso. E de onde veio o recurso para construir aquela fábrica? Veio do capital dos acionistas, veio, de repente, de um financiamento que foi feito no mercado de capitais ou junto a uma instituição financeira. Tá? Então, eu acho essa forma bem interessante de classificar e de entender o balanço patrimonial. Outra forma é pela liquidez ou exigibilidade. Aí já é uma forma de classificação dentro do ativo e dentro do passivo. É a forma como as contas são classificadas dentro do ativo e dentro do passivo. No ativo, as contas mais líquidas ficam na parte superior. Por exemplo, o caixa, que é a conta mais líquida que existe, que é o dinheiro, né, o dinheiro de tesouraria, fica lá em cima no ativo. Então, também é chamado de realizável no curto prazo, porque quanto mais líquido
né, a liquidez está relacionada a esse conceito de realização. Por exemplo, o dinheiro já está realizado, dinheiro é dinheiro. Agora, se eu possuo uma conta a receber em 30 dias, são 30 dias para você tornar aquele ativo em dinheiro efetivo, entendeu? Então, um CDB que vai de 6 meses, que eu vou poder resgatar em 6 meses. Então, é uma realização em 6 meses. Então, já é um prazo um pouco mais longo. Então, a liquidez tem muito a ver com esse conceito de realização do ativo. E os ativos menos líquidos, eles ficam na parte inferior do ativo, tá? do balanço patrimonial na parte do ativo. Lá você vai ter os ativos menos líquidos, ou os realizáveis no longo prazo, e não realizáveis. No passivo você tem as duas contas, o passivo exigível, aí não é mais por liquidez, é por exigibilidade, porque, lógico, você tem uma obrigação de pagar uma conta, uma obrigação de pagar um empréstimo. Então, se essa conta ou empréstimo ela é exigível no curto prazo, ela vai estar mais na parte superior do passivo, tá? Se é exigível no longo prazo, depois de um certo tempo, essa obrigação vai estar mais abaixo no passivo. Então, também é a forma de classificação do passivo exigível. Na parte de baixo do passivo está o PL, né, que é o patrimônio líquido, que é o passivo não exigível. Ele não tem exigibilidade. Por que isso acontece? Porque, se você pensar bem, isso é bem lógico. Imagina que o acionista ele colocou dinheiro na empresa para obter lucros, para ganhar dinheiro. Então, se ele tirar o dinheiro da empresa, não faz nenhum sentido, né? Logicamente, lógico que ele pode tirar o capital da empresa. Qualquer acionista pode resolver fechar a empresa de uma hora para outra. Mas se ele tirar o capital, ele vai fechar a empresa. Então, é por isso que é considerado não exigível, né? Porque na contabilidade, se ele tirar o capital, a empresa acaba. Então, isso não teria sentido contabilmente, tá? Então, contabilmente é não exigível. Vamos ver agora o conceito de curto e longo prazo. Por que eu estou falando aqui de curto prazo e longo prazo? Só para explicar para você entender bem esse conceito, o que é curto prazo, o que é longo prazo, tá bom? Aí você tem uma linha do tempo em azul, aí os teus períodos, tá? Um período de 2015 a 2017. Vamos entender então. Curto prazo é tudo que irá se realizar dentro do período seguinte, ou seja, 12 meses, em relação à publicação do balanço patrimonial. Longo prazo é tudo que vai se realizar depois desse período, tá bom? Por exemplo, a publicação do balanço foi aqui em dezembro de 2015. Isso aqui é o curto prazo. Até dezembro de 2016 é o curto prazo. Depois disso, é considerado longo prazo, tá? Vamos ver um exemplo. Você fez uma venda a prazo ali mais ou menos em novembro de 2015, tá? E essa venda é de 90 dias de prazo. Então, você espera receber esses R$ 200 90 dias depois. Então, no ativo do balanço patrimonial, você vai ter lá uma conta créditos a receber de cliente no curto prazo de R$ 200. Isso vai entrar no artigo circulante, tá bom? Que é onde ficam os ativos de curto prazo. Outro exemplo, um empréstimo de R$ 1.000 com vencimento em duas parcelas, R$ 500 em 12 meses e R$ 500 em 24 meses. Como ficaria isso aqui no tempo? Você teria que pagar, né, 50% em R$ 500 aqui, nesse período, e mais 12 meses, em 24 meses você pagaria R$ 500, né, 50% do empréstimo, lá em 2017. Então, você tem no passivo do balanço de pagamentos, você tem duas obrigações que você vai ter que lançar. Empréstimos a pagar no curto prazo, porque está dentro do período, né, de 12 meses, a partir da publicação do balanço. Empréstimos a pagar no longo prazo, também de R$ 500, porque está depois do período aí de empréstimos a pagar no longo prazo de 500, porque está depois do período considerado de curto prazo, já que o balanço foi publicado em 12 de 2015. Tudo bem? Então, é assim que funciona a noção de curto prazo e longo prazo, tá? E isso, lógico, como a gente viu, vai influenciar na classificação da conta dentro do balanço patrimonial, dentro do ativo e dentro do passivo. Tudo bem? Pessoal, então agora vamos ver as classificações das contas no ativo e no passivo, tá bom?
Você que está começando agora, né, a aprender sobre balanço patrimonial, lógico que isso aqui eu sei que é muita informação, né, mas aos poucos você vai conseguir desenvolver o seu conhecimento, o seu aprendizado, e essas informações vão passar a fazer sentido para você. Lógico, você tem sempre que começar de algum ponto, né? Então a ideia aqui é passar alguns conceitos gerais de como essas contas são classificadas e mais para frente eu vou desenvolver um curso, né, um curso avançado, onde cada conta dessa vai ser esmiuçada e eu vou dizer para você o que é importante você ver em cada conta, que fatores, quais limites, quais indicadores em cada conta específica, tá bom? Mais para frente, nesse curso ainda, esse curso gratuito que você está fazendo, eu vou falar sobre indicadores principais relacionados às contas do balanço patrimonial, tá bom? E a gente você pode ficar tranquilo que a gente vai ver muita coisa legal ainda nesse curso. Mas antes disso, a gente tem que entender um pouquinho, né, essa classificação. O ativo ele se classifica basicamente em ativo circulante, que é o mais líquido, lembra que eu falei de liquidez? E o ativo não circulante, que é o menos líquido. E o não circulante ele se divide em realizável a longo prazo, investimento, mobilizado e intangível. O passivo ele também se divide em passivo circulante e não circulante. E o patrimônio líquido, que é o não exigível, ou seja, o patrimônio líquido você não vai transformar essa obrigação em. Não vai realizar essa obrigação, tá? O patrimônio líquido está ali. Então vamos ver cada conta dessa. Primeiro, o ativo. O que é o ativo? Tem que ser um bem ou direito da empresa e de propriedade da empresa, tá bom? Outra coisa, tem que ser mensurável monetariamente. Então, por exemplo, uma ideia que o dono da empresa teve, uma ideia muito sensacional para fazer um produto revolucionário. Essa ideia, ela pode gerar muito dinheiro para a empresa? Pode gerar benefícios? Pode, mas essa ideia não é mensurável monetariamente. Então, ela não pode ser classificada como um ativo, entenderam? Então, ou seja, apesar de ser da empresa, a ideia é uma propriedade da empresa? É. Ela pode gerar benefício para a empresa? Pode. Mas ela não é mensurável monetariamente. Então, ela não pode ser considerada um ativo. É um exemplo só para você entender. E tem que gerar benefícios para a empresa. Então, vamos ver o ativo circulante. Tá? O ativo circulante ele tem duas contas principais. São a disponibilidade e o realizável no curto prazo. Ou seja, são os direitos que a empresa tem que ela pode realizar no curto prazo. Aí o prazo, né? Lembra da linha do tempo? Tá aí, ó, ativo circulante, tudo que ocorrer nesse curto prazo aí, ela vai classificar, né, no seu ativo circulante. Então, disponibilidade são os elementos do ativo que representam dinheiro, ou seja, o dinheiro em espécie mesmo, papel moeda está lá na caixinha, lá na gaveta da tesouraria, tá? E as contas bancárias, né, os investimentos de curto prazo, estão tudo aqui. As principais contas: caixa, o banco, a conta movimento, que é o dinheiro em conta corrente, e aplicações de liquidez imediata, poupança, CDB, fundos de DI, fundo de renda fixa, etc. Realizável no curto prazo: os estoques, tá? Isso é muito importante, é uma das contas importantes das empresas. São os bens para venda, né? O material de consumo, bens de uso, créditos a receber de clientes, vendas a prazo, mercadorias e impostos a recuperar. Tá? Então, isso aí é realizável no curto prazo. Ativo não circulante, com ele. Você tem um realizável a longo prazo. São os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte à publicação do balanço. Seja, dentro daquela linha do tempo que a gente viu, né, o que está depois de 12 meses. Aqui, ó. Aí dá para ficar bem claro, tá bom? A publicação do balanço patrimonial foi em dezembro de 2015, você tem um ativo circulante dentro de 12 meses. Tudo que for depois disso é o ativo não circulante realizável a longo prazo. Então, principais contas. Você tem estoques de longo prazo, por exemplo, a empresa que produz vinho, né? Ela tem um estoque lá de vinho que está maturando ainda, está em processo de, desculpe, está em processo de envelhecimento, né? Então, às vezes o vinho fica 5 anos, 10 anos. Aquele estoque é um estoque da empresa, mas ela ainda não pode vendê-lo, né? Porque ela tem que esperar o vinho maturar. Mesma coisa com produção de uísque, produção de queijo, né? Se você pensar, tem várias empresas que atuam no mercado aí que tem estoques de longo prazo. Tem créditos de cliente, você vai receber, mas você vai receber no longo prazo.
Um exemplo disso são financiamentos imobiliários, né? Seguros, duplicatas a receber, impostos a recuperar. Tudo isso está lá no realizável, são os direitos que a empresa tem a receber, mas no longo prazo. Não circulante. Então, investimentos não relacionados com a operação da empresa, ou seja, é um investimento que a empresa tem, né? Tem, mas não está relacionado à operação específica da empresa. Por exemplo, ações de outras empresas, investimento especulativo em imóveis. Imagina que a empresa vê uma oportunidade de comprar um prédio em outra cidade apenas com caráter especulativo, né? Então, aquele imóvel não é utilizado pela empresa. Obras de arte, tudo isso está vinculado nessa conta. Imobilizados são os bens utilizados para operação e produção da empresa. São os imóveis, aí sim utilizados na produção, né? Aí entra imobilizado. Automóveis, máquinas, equipamentos, computadores, tá bom? Uma coisa interessante é que dependendo da área de atuação da empresa, um ativo pode ser imobilizado ou pode ser um estoque. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel numa fábrica, numa metalúrgica, ele vai entrar no imobilizado, porque o automóvel vai ser utilizado pela diretoria, né, pela gerência, ou até pelos funcionários para fazer ali a movimentação interna, ou para levar uma carga, né, levar um documento. Então, ou seja, é uma forma de fazer o processo produtivo. Agora, se você tem uma loja de automóveis, o seu automóvel vai ser aquele automóvel que vai ser um estoque, porque ele vai estar para venda, né? Gera dinheiro com o automóvel, com a venda de automóvel. O intangível são bens intangíveis como marcas, patentes, softwares, né? São os bens que não têm característica física, tá bom? Agora vamos para o passivo. Passivo circulante é a mesma noção do ativo circulante, tá? É tudo aquilo que é exigível no curto prazo, que a empresa vai ter que pagar no curto prazo. Vai ter que pagar dívida, vai ter que pagar dividendos, impostos, financiamentos, fornecedores, etc. Tudo isso aí é no curto prazo. Passivo não circulante é o exigível no longo prazo, depois daquele prazo de 12 meses. Mesma coisa. Dívidas, dividendos, impostos, financiamentos, fornecedores, tudo que eu vou ter que pagar, quais são minhas obrigações de longo prazo. E o patrimônio líquido, tá aí, é o valor investido pelos sócios ou acionistas da empresa, inclui o capital inicial, né, que foi aportado inicialmente, e novos aportes, né, feitos pelos sócios originais ou por novos sócios. Inclui todas as contas que dizem respeito ao capital dos sócios também, tá bom? Por exemplo, lucros e prejuízos acumulados, ajustes patrimoniais, reservas de lucro, tudo isso está aqui no patrimônio líquido, tá bom? Pode ver que cada conta dessa tem um monte de subcontas. Mas isso é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, tá bom? Mas para a necessidade de investimento, ter esse apanhado geral já basta, já vai te ajudar muito. Então, a partir dessas contas, é formado o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Essa figura que a gente viu anteriormente, né, que tem como base a noção de patrimônio, que são bens, direitos e obrigações. Então, esse aí é o balanço patrimonial da empresa. Tudo bem? Então, não perca a próxima aula. A próxima aula eu vou falar sobre a introdução à análise do balanço patrimonial. É uma aula muito importante, onde a gente vai tratar especificamente de como olhar o balanço patrimonial e como entender o balanço patrimonial de cada empresa. Tá bom? A gente vai entender por que tem essas figuras, o que isso tem a ver, o que esse cara dando cambalhota tem a ver com o balanço patrimonial. A gente vai ver qual é a analogia que eu estou fazendo. É uma aula bem interessante. Tem vários exemplos, tá? De análise vertical, análise horizontal. Já vi esse exemplo prático de como fazer tudo isso aí, tá bom? E, além disso, a gente vai vai ver estrutura de capital, liquidez, tá? Como analisar a liquidez da empresa, e principalmente o indicador liquidez corrente, a evolução patrimonial, também é muito importante, e o ROI, tá? Que é Return on Equity, que é o retorno sobre o capital do acionista. Como você vai calcular esse retorno? Tá bom? Um dos indicadores mais importantes que existem. Pessoal, não perca a próxima aula. Obrigado por estar acompanhando até aqui, tá bom? E a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.